Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Irmão, irmã, amigo, amiga, você que já é inscrito no nosso canal, você que ainda não se inscreveu, indicamos que você se inscreva para receber as notificações de toda nova postagem. Esse canal tem o objetivo de compartilhar, se você está acessando pela primeira vez, de compartilhar uma mensagem, de incentivar as pessoas que aqui acessam, que acessam os nossos conteúdos, incentivá-los a se aproximar cada vez mais de Deus através da sua palavra. Aqueles que não conhecem ainda a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, a mensagem que precursa, que vem antes da segunda vinda de Cristo, a estes nós indicamos que acesse um link que tem abaixo de todos os nossos vídeos e que leva para uma série que tem o nome, título, Você Crê na Bíblia? Nesta série nós vamos apresentar o plano de salvação de Deus para a humanidade. E aqueles que já conhecem a mensagem, que têm conhecimento da mensagem, que sabem do que estamos falando, então também se beneficia dos conteúdos que aqui trazemos, porque o nosso objetivo aqui não é outro senão incentivar aqueles que acessam os nossos conteúdos, sejam hinos ou meditação da palavra de Deus, a construírem relacionamento com Deus. As pessoas hoje, conforme temos trazido aqui neste canal, temos compartilhado aqui, as pessoas hoje têm se preocupado muito em afiliar-se. As pessoas têm preocupado em identificar-se, em reconhecer-se como membro de um grupo, membro de uma grande denominação, membro de uma organização religiosa, e isso independente do que esteja pregando. A pessoa pode dizer assim, mas eu estou ouvindo a verdade, mas a questão não é o que você está... Não é tanto o que está sendo falado, mas é a maneira que está sendo conduzido. É isso que engana muitas pessoas hoje. E a maneira de conduzir o Evangelho, e é sobre o que nós especialmente falamos agora nessas últimas semanas, até de uma forma mais clara, mais transparente, se você não acompanhou as postagens das últimas semanas, especialmente das 3, 4 últimas semanas, nós indicamos que você acesse os conteúdos das semanas anteriores, para que você tenha conhecimento daquilo que nós compartilhamos aqui. E acontece que as pessoas não percebem e estão cada vez mais cegas hoje por não terem conhecimento da palavra de Deus, por se acostumarem a receber conteúdos, a acessar conteúdos mastigados. As pessoas não refletem mais, não pensam mais, e não no sentido intelectual, mas não estão apercebidas de que estão sendo enganadas por falta de conhecimento da palavra de Deus. Falta de conhecimento da palavra de Deus, que não é novo. É sobre isso que nós falamos aqui nas últimas semanas. Isso não é novo. O povo, a massa, como são chamados às vezes os leigos, os leigos no sentido de que não são os líderes. O líder, normalmente o líder, aquele que se coloca como líder, ele tem um nível de conhecimento maior, ou ele não seria líder. Então ele tem um nível de conhecimento maior. É por isso que ele lidera as pessoas. Lidera através do conhecimento, lidera através das experiências, lidera... O povo reconhece que aquela pessoa tem algo a entregar. Então, ele se torna um líder. E aí aquelas pessoas que o seguem, então são classificados como leigos, são classificados como o povo sob a liderança daquele líder. Agora, o grande perigo que sempre existiu, sempre, desde que o mundo é mundo, sempre existiu. Aqueles líderes que não lideram de forma correta.
Aqueles líderes que acabam em algum momento buscando benefícios pessoais, buscando trabalhar para que as pessoas olhem para ele, para a pessoa dele, confiem nele. E se você conhece um pouquinho sobre liderança, tudo bem, está tudo certo que isso aconteça. Não é? A pessoa tem que trabalhar, existem técnicas que as pessoas podem utilizar de marketing pessoal e até mesmo de liderança mesmo. A pessoa tem que confiar no líder. Então, está tudo bem aquele líder trabalhar a sua imagem pessoal, o desenvolvimento da confiança por parte do povo nele, na pessoa dele, não tem problema. Isso faz parte da liderança. Ninguém segue um líder se não confia naquele líder. Não é verdade? Isso é natural. Agora, a grande questão, quando se trata, estamos falando de forma natural, líder de forma natural, um líder no trabalho, um gestor, um chefe, né? Hoje nem se utiliza muito o termo chefe, usa o termo de gestor, de líder, né? No sentido mais amplo. Não é o objetivo nosso entrar nessas questões, é apenas para deixar mais claro a questão do natural com o espiritual, que é o grande perigo. O que vem acontecendo hoje é que, no sentido espiritual, lideranças do sentido espiritual, sejam ministros, vêm se aprofundando mais, seja de uma forma de estudar, né, seja fazer cursos, vamos dizer assim, ou de leituras ou mesmo experiência, vem trabalhando, desenvolvendo cada vez mais a confiança das pessoas nele, inclusive no sentido espiritual, e levando pessoas a confiar na pessoa dele, trabalhando, misturando a fé com questões espirituais, ou melhor, misturando a fé com questões naturais, de forma que as pessoas começam a acreditar que se elas deixarem de seguir aquele líder, elas estão perdidas, elas perdem a vida eterna por não estarem sob a liderança daquele homem. Quando, no sentido espiritual, isso é um perigo, porque o homem erra, o homem é falho. A própria Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem, que tem essa confiança cega nesse homem, num grupo, numa organização, em algo criado pelo homem. E estamos falando de uma forma geral. Não importa o que está sendo pregado. Pode estar sendo pregado a verdade, mas se ela estiver sendo pregada de forma, se as ações desta liderança, vamos dizer assim, desse ministro, está levando as pessoas a crer na pessoa dele, ou mesmo no ministério dele, no atuar dele, ali como ministro, ele está certamente utilizando-se da palavra de uma forma errada. Está utilizando a palavra para levar as pessoas para olhar para ele. E isso é muito perigoso, porque Deus pode permiti-lo cair, e quando ele cair, centenas, milhares de pessoas poderão cair junto com ele, e ele há de pagar um preço alto por ter feito isso, porque a palavra de Deus o orienta a não agir assim, e ele está desobedecendo a palavra de Deus. Existe um sentido no decorrer das próximas programações, nós vamos tratar disso, nós vamos trazer isso mais a claro. Por que isso acontece? Por que nós vemos isso acontecendo de forma a miúde? Por quê? Nós vamos tratar disso aqui, acompanha a nossa programação. Precisamos compartilhar esse tipo de conhecimento para que aqueles que estão enganados inocentemente com relação a isso tenham a oportunidade de dobrar o joelho e pedir a Deus: Senhor, abre os meus olhos, porque eu quero enxergar a verdade, eu não quero ser enganado, enganada. O líder normalmente sabe que ele está enganando, mas o povo não sabe.
povo está sendo enganado e não sabe que está sendo enganado. Tratamos disso recentemente aqui. Mas você precisa reconhecer quem você é. Porque quando você reconhece quem você é, você deixa de ser enganado, deixa de ser enganada. O que leva as pessoas a serem enganados, é a falta de reconhecimento do que ela é. Pode ser que você esteja nessa situação. Você não reconheceu ainda o que você é. Quando você reconhecer, se você está sendo enganado, enganada, você vai deixar de ser enganado, enganada. Porque quando você reconhecer, aí você vai buscar na fonte certa. Aí você não vai ser mais enganado por ninguém. Ninguém vai conseguir te fazer olhar para ele, para esse homem, para esse sistema. A partir do momento que você se reconhecer, que você reconhecer quem você é, você para de ser enganado, enganada. Eva foi enganada porque ela não reconhecia quem ela era. Se ela tivesse reconhecido quem de fato ela era, ela jamais teria caído. Aqui em Evangelho segundo São João, no capítulo 10, no versículo 27, o próprio Jesus diz assim: as minhas ovelhas, estão falando sobre reconhecimento, as minhas ovelhas, a ovelha reconhece o seu pastor. A ovelha, no sentido natural, pode ficar um pastor que não é o pastor dela chamando, que ela não dá ouvido. Mas quando o pastor dela chama, ela o reconhece. Então preste atenção nessa leitura. As minhas ovelhas ouvem, no sentido de reconhecem, a minha voz, e eu conheço-as. Eu conheço, Jesus está dizendo, cada uma das minhas ovelhas eu as conheço. E elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Então, Jesus conhece cada uma das suas ovelhas. E as suas ovelhas, cada uma delas, o reconhecem. Então, quem reconhece a voz de Deus, sabe quando está ouvindo a voz de Deus. E quando está ouvindo uma voz que não é a voz de Deus. Quem conhece a palavra de Deus, quem reconhece a voz de Deus, quem é ovelha desse bom pastor, se ela ouve uma palavra que não está de acordo com a palavra, ou seja, se ela ouve um evangelho que não é o evangelho verdadeiro, ela reconhece. O problema é que as pessoas hoje não conhecem a voz de Deus. As pessoas hoje conhecem a voz de tudo quanto é pastor, de tudo quanto é palavras ou vozes, mas não reconhece a voz de Deus. Sabe tudo, tem informação de tudo quanto é tipo, mas conhecimento da palavra de Deus não tem. O próprio Jesus disse, nos seus dias, errais por não conhecer as Escrituras. Por que isso acontece, prezados irmãos e irmãs? Porque o conhecimento, o adquirir conhecimento, é algo árduo. É algo que exige esforço. Tanto que a palavra de Deus diz, o reino só será conquistado, o reino do céu será conquistado com esforço.
Aí as pessoas não entendem. Por esforço, porque o conhecimento real da palavra de Deus exige busca. Encher-se do Espírito Santo exige busca. E as pessoas querem hoje que alguém coloque a mão sobre a sua cabeça e recite lá algumas palavras repetidas e diga-lhe que ela está cheia do Espírito Santo, que ela já recebeu o Espírito Santo. Ela sai falando ali meia dúzia de palavras que nem ela entende, não há quem entenda aquilo que é feito, e ela acha que ela está cheia do Espírito Santo. E outros criam outras normas, outros credos. Se você frequenta a igreja, se você se identifica com essa igreja, se você se identifica com esse evangelho, então significa que você está cheio do Espírito Santo. E as pessoas a maioria das pessoas, né? A multidão procura coisas fáceis. Quanto mais fácil o evangelho, mais atrai multidões. Pregando o sermão, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, um dos sermões que compõe a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Se você não conhece, tem link aqui abaixo dos nossos vídeos. Leva para esta série. Você crê na Bíblia? Nesta série nós apresentamos a mensagem que Deus nos enviou para os nossos dias. Se você já conhece, sabe do que estamos falando. Pregando esse sermão, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, parágrafo 141, estamos falando a respeito de é necessário reconhecer-se. É preciso, você tem que reconhecer a sua posição. 141. E se você é a noiva é uma parte do marido. O único lugar onde alguma vez você o reconhecerá, o único lugar onde você vai ouvir a sua voz e vai reconhecê-la como a voz do bom pastor, é reconhecendo qual parte desse marido, dessa palavra, você é. Ou você não pode reconhecer que é a noiva. Se você não reconhece a voz de Deus, se você reconhece a voz de um ministro, se você reconhece a voz de uma organização, se você reconhece a voz de um sistema organizado, se você está apenas afiliado, não reconheceu ainda que a busca do Espírito Santo ela é uma busca diária, como nós já tratamos disso aqui, você tem que buscar, Senhor, me dá o Espírito Santo, Senhor, eu preciso do Espírito Santo, Senhor, eu não quero ficar enganada, eu quero o Espírito Santo, eu não quero ser virgem nécia, eu quero ser virgem prudente, abre os meus olhos, eu quero reconhecer a tua voz, é uma busca, é um buscar, é um pedir, é um clamar, do contrário, o evangelho água com açúcar não nos faz crescer, não nos faz amadurecermos, nós vamos ficar a vida inteira comendo papinha. É a maioria dos evangelhos que se oferecem hoje, evangelho papinha, um bando de nenês espirituais, não é nem criança espiritual, é nenê, totalmente dependente. E quantos veem isso e compreende? Veja, você tem que reconhecer a sua posição. Você não pode reconhecer a posição de outra pessoa. Mas o fulano, sim, é um grande cristão. Você não tem nada a ver com o fulano, você tem a ver com você. O irmão fulano eu vejo que é um cristão. E você? Você é um cristão? Você é uma cristã? Você tem segurança da sua fé? Você tem que reconhecer a sua posição.
Oh, mas eu vou numa boa igreja, numa igreja que só tem irmãos e irmãs abençoados, cristãos, cristãs. Você não tem nada a ver com o irmão, com a irmã que está lá. Você tem que reconhecer a sua posição. É você que tem que saber. Não é para sair falando para os outros, eu sou um cristão, eu sou uma cristã, tá bom? Olha como eu sou. Não, mas é olhar para dentro de você e reconhecer a sua posição. É saber que você está lutando. É que você está buscando se alinhar com a palavra. Buscando cada vez mais ter fé em Deus através da sua palavra. A ponto que se cair o ministro que hoje você está confiando, você segue em frente. Se todos da sua congregação desistirem, voltarem atrás, você com a sua fé segue em frente, porque você tem certeza daquilo que você crê. E irmãos, quando você está unido, você está congregando no local, com um ministro que ele também tem essa fé, então vocês estão unidos em Cristo, com a mesma fé. E quando você tem irmãos e irmãs que têm a mesma posição que você, então você está em companheirismo em torno da palavra de Deus. Agora, se você está lá, mas a sua posição é, porque eu frequento uma boa igreja, então você não reconheceu ainda a sua posição como noiva. Porque a Virgem Nécia, ela confiava porque ela ia numa boa igreja, ela tinha um bom ministro, ela era uma virgem, só que ela confiava nisso. Já a prudente não. A prudente buscava azeite por conta, cada uma delas. Então, todas as que buscavam por conta tinham a mesma fé. E elas viviam em companheirismo também, mas cada uma estava lutando por si. Você tem que reconhecer a sua posição. Você é uma cristã, você é um cristão. O cristão luta pela sua vitória. Não confia na vitória do outro. Você tem que reconhecer a sua posição. E que tal se Moisés tivesse vindo com a mensagem de Noé? E se Noé fosse parte dela, mas não teria... Noé fosse parte dela, mas não teria funcionado. E que tal se Jesus tivesse vindo com a mensagem de Moisés? Não teria funcionado. Veja, era uma época diferente, era uma profecia diferente. Uma parte diferente da palavra tinha que ser cumprida ali. E eles estavam em outro dia da semana. Não, o trabalho da terça-feira não pode ser feito na quarta-feira. Entendem? O do sábado tem que ser trabalho do sábado, vem? E eles estavam reconhecendo. Moisés, nós temos Moisés. E o que acontece é que as pessoas ficam presas no passado. As pessoas ficam presas no passado e não vê Deus agindo hoje. Essa é a grande questão. As pessoas ficam presas naquilo que já aconteceu, no passado. Mas o que nós precisamos é viver o presente. O passado, ele pode servir como uma referência, mas nós precisamos viver o presente. E ele declarou, Jesus, ele declarou, se tivesseis conhecido Moisés, me conheceríeis, porque de mim falou ele. O Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim. Entendeu a ideia? Que coisa, compreendeu? Então Jesus disse em João 14, quando ele, o Espírito Santo, vier, ele vos fará lembrar essas coisas. Veja, mostrará em que dia vocês estão vivendo. E então, outra coisa pela qual vocês o conhecerão. Ele lhes revelará as coisas que estão por vir. Vê diretamente de volta ao profético quando ele vier. Vem. Então, prezados irmãos,
prezadas irmãs, nós precisamos do Espírito Santo. Primeiro passo, reconhecer a sua posição. Reconheça a sua posição de cristão, de cristã. E o cristão, a cristã, ela busca o verdadeiro Espírito Santo. Nós já tratamos disso aqui, mas nós vamos, na próxima programação, nós vamos trazer este assunto novamente. Nós vamos tratar disso, da verdadeira evidência do Espírito Santo. Se você não é inscrito nesse canal, então se inscreva. Nós vamos trazer essa programação. Na próxima programação, nós vamos falar a respeito disso. Primeiro passo, reconheça que você é um cristão, uma cristã. Se você precisa reconhecer. Se você crê que você é uma virgem prudente, não é uma virgem nécia, reconheça que você é uma virgem prudente. Então para de agir como virgem nécia. Que a virgem nécia fica acreditando, fica confiando em organização, em sistema, em denominação, em liderança humana. Isso é a virgem nécia. Se você é virgem nécia, tudo bem, continue. Mas se você crê que você é virgem prudente, então reconheça-se como tal. Reconheça quem você tem que reconhecer quem você é. E se você crê que você é uma virgem prudente, então seja prudente, como o próprio nome diz. Não confie em tudo que você está ouvindo. Confira na palavra. Tá cheio de gente falando que é virgem prudente, nem sabe o que é prudente. Prudente é aquela que não confia em qualquer coisa. Prudente é aquele que confia naquilo que ele tem prova. E a prova é a palavra de Deus. E o entendimento a respeito da palavra de Deus, o entendimento espiritual, não intelectual, mas o entendimento espiritual, ele vem através do Espírito Santo revelando a palavra. Então, se você se reconhece como virgem prudente, seja prudente. Confie na palavra e confirme o que você está ouvindo pela luz da palavra através do Espírito Santo. Para de confiar em tudo que você está ouvindo, porque isso não é atitude de virgem prudente. Seja prudente e busque aquilo que de fato é o azeite, que é o Espírito Santo. Na próxima programação, nós vamos falar a respeito da evidência do Espírito Santo. Aguardamos você. E agora nós vamos orar. Você vai orar. Você não tem que confiar na minha oração. Embora você possa confiar, não tem problema. Mas confie mais na sua oração do que na minha. Para que você comece a ter experiência com Deus. Você ter certeza da sua fé. Você reconhecer-se como filho, como filha de Deus, que tem direito. Que você crê nestas promessas que estão aqui no livro, na Bíblia. E você tem direito de receber as promessas. Reconheça isso. Você tem que reconhecer a sua posição. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, esse assunto é profundo. Ele demandaria mais tempo. Mas de que adianta eu ficar aqui falando, e as pessoas acreditam ou não acreditam, se acredita intelectualmente? Porque o maior efeito só produz efeito de transformação, de fortalecimento de fé, somente quando o Senhor vivifica aquilo que foi falado. Então, Senhor, o meu desejo é que aquilo que eu procurei transmitir seja vivificado no coração de cada um que ouviu, que está ouvindo, que vai ouvir, para que produza um único efeito que a gente espera, que é elevação do nível de fé
da confiança daqueles que estão assistindo essa programação no Senhor, para começar ou melhorar ou aumentar a experiência contigo. Pai, esse é o meu desejo. Esse é a minha missão através dessa programação. Ajudar pessoas a confiar mais em Ti, no Senhor. Desgarrar-se das coisas criadas pelo homem e confiar no Senhor através da Tua palavra. É o que eu peço de bênção para o meu irmão, para a minha irmã que está acompanhando essa programação. Mas o meu irmão, minha irmã também pode ter uma necessidade física, psicológica. Uma obra do mal pode estar sendo desenvolvida através de uma doença, de um mal-estar, seja o que for. Por isso nós unimos a nossa fé agora, confiando nas promessas da Tua palavra e repreendemos todo o mal, toda enfermidade seja repreendida agora, para que haja bênção, paz, alegria, cura, libertação nesta vida, neste lar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.